de Aviv, como disse Deus. E nós podemos então confirmar essa informação em Deuteronômio 16, 1 e 9 e Números 28, 2. Vou passar aqui para vocês. Deuteronômio 16, 1. Guarda o mês de Abib e celebra a Páscoa ao Eterno Yahweh teu Deus, porque no mês de Abib o Eterno Yahweh teu Deus te tirou do Egito de noite. Mais um verso a provar então que, de fato, aquele mês que Deus disse, hoje, este mês vos saís do Egito, era Aviv, como diz lá em Êxodo 13, verso 4, se não me engano, Êxodo 13, verso 4, verso 3 a 4, por aí, e também, como afirma aqui em Deuteronômio 16, 1, guarda o mês de Aviv e celebra a Páscoa ao Eterno Yahweh teu Deus. Ou seja, guarda o mês da primavera, que é um mês que calha na primavera. Não será um mês da primavera calhando em dezembro. De salientar que se nós não fizermos esse acerto de colocar um mês quando atrasa a primavera, o que vai acontecer é que vamos celebrar no mês de janeiro, já é inverno, e depois de fevereiro, já é inverno, vamos celebrar em janeiro no outro ano, quando acontecer a mesma coisa. Inverno, pior ainda, e no mês de dezembro vai caindo e vamos celebrando a festa da primavera no mês que não tem nada a ver com a primavera. Ou seja, isto está previsto por Deus, não foram os homens que acrescentaram. Não vamos falar sobre as coisas que os homens acrescentaram e alteraram, mas sim os homens em cumprimento com o calendário de Deus que foi dado na lei, na Torá. Então tem essa obrigação de se acrescentar mais um mês. Vamos voltar então aqui, Deuteronômio 16, verso 1, já lemos, e agora é o verso 9. Diz assim: 7 semanas contarás desde que a foice começar, na seara iniciarás a contar as 7 semanas. E também queria aqui marcar o verso 2. Diz aí para guardar o mês de Abib, no verso 1. No verso 2 diz que vão então entregar o sacrifício da Páscoa neste mês de Abib. E depois, no lugar que Deus escolher, e podem ler o resto, fala dos pães ázimos, aqui fala das festas e tudo mais. Números 28, 2. Dá ordem aos filhos de Israel e diz-lhes: da minha oferta do meu alimento para as minhas ofertas queimadas, do meu cheiro suave, tereis cuidado, vou sublinhar essa parte, tereis cuidado para me oferecê-las ao seu tempo determinado. Ou seja, Deus estava a dizer: os meus sacrifícios que eu vos ordeno, vocês vão ter todo o cuidado. Estou a aumentar todo, não é? Mas é para perceberem que isto é preciso cumprir. Vocês vão ter o cuidado de oferecer tudo isto no tempo que eu determinei. Então, quais são os tempos que Deus determinou? Se vocês lerem bem, aqui fala de muitos sacrifícios e alguns deles têm a ver com os feriados. Temos aqui o sacrifício da manhã, o sacrifício da tarde. O Messias morreu na hora do sacrifício da tarde. O sacrifício do sábado, do dia de sábado, no dia de sábado. E temos também o sacrifício das luas novas. Deixa-me ver aqui se consigo apanhar isto rápido. Lua nova de cada mês. Este é o holocausto da lua nova de cada mês, segundo os meses do ano. Então, depois temos o que? Temos aqui no primeiro mês, aos 14 dias do mês, é a Páscoa. Então vão oferecer também o sacrifício da Páscoa. Depois tem os pães ázimos. Portanto, temos aqui muitas festas em que nós temos que oferecer os sacrifícios nos dias precisos que Deus determinou, como diz aí. Tereis cuidado para me oferecê-las ao seu tempo determinado.
Portanto, nós estamos a ver Deus a pedir para oferecermos a Páscoa no seu tempo determinado. E a Páscoa, Deus diz que no primeiro mês, como lemos aí, no dia 14 do primeiro mês. E acontece que a Páscoa, Deus diz que é uma festa da primavera. Portanto, se isto é no mês de Aviv, a Páscoa, nós não podemos fazer, nem celebrar, nem oferecer o sacrifício da Páscoa num mês diferente deste. O que nos força ainda a acrescentar este 13º mês quando a primavera atrasa. Então vamos voltar aqui para continuarmos. Quem tiver dúvidas depois pode expor lá nos comentários e nós vamos responder. Estamos a tentar fazer breve este vídeo. Alguns conceitos a terem em conta. O mês de Abib apenas é Aviv, como acabamos de ler agora. Só é Aviv quando amadurece a cevada. Desculpem aqui o S, isto só deu para ver agora à tarde. Isto tem que ser cevada, não é cevada, pronto, mas lê-se da mesma forma, isto é que calha bem, mas é um erro. Quando amadurece a cevada, geralmente observado em Israel. Porquê? Porque eu não sei se no resto do mundo amadurece na mesma época, não é? Mas em Israel amadurece sempre na época é sempre no mês de Aviv, que é na primavera. E isso nós podemos conferir isso em Êxodos 9, 31 a 32. Capítulo 9, 31 a 32. Diz o seguinte: E o linho e a cevada, quando Deus mandou a praga sobre os campos, o linho e a cevada foram feridos, porque a cevada já estava na espiga e o linho na haste. Isso é em português. Em hebraico diz apenas porque estava Aviv. Por isso que eu disse também que tem a ver com o amadurecimento, o significado de Aviv. Mas literalmente é primavera, pelo que eu vejo, porque mesmo Tel Aviv foi no conceito de colina da primavera. Talvez por ser ali ao pé do mar, era diferente de Jerusalém e das outras cidades como Betel. O Haifá fica também ao pé do mar, mas pronto, isso é outro assunto. Geografia de Israel nunca estudei, só pela Bíblia mesmo. Então, a cevada estava na espiga, ou seja, já estava pronto. É o que me dá a entender que estava pronto, porque senão não estaria ferido, estaria verde, muito úmido e com a saraiva não teria sido destruído. Mas aqui, por exemplo, no 32 diz: Mas o trigo e o centeio não foram feridos, porque estavam cobertos. Ou seja, deveriam estar... não deveriam estar prontos, porque sabem muito bem que quando há fogo no campo e as coisas estão prontas, tipo um milho quando está pronto e vem um fogo no campo, já foi tudo. Mas quando está ainda verde, ainda pode se salvar muito. Então é essa lógica que eu entendo, mas quem pratica agricultura pode ter melhor noção que eu. Então, para continuar, temos também que reter o ciclo completo da Lua dura aproximadamente 29 dias e 12 horas, que é aquilo que falamos. Por isso que quando um mês leva só 29 dias, fica aí 12 horas à parte. Então no mês seguinte temos mais 29 dias, mais 12 horas, então temos 30 dias no mês seguinte. Por isso que geralmente é assim intercalar, 29, 30, 29, 30. Na Bíblia, geralmente Deus menciona os meses pelo seu número ordinal, dependendo da sua posição no ano. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, até 13º ou 12º. O dia tem em média 12 horas, igualmente a noite, e assim 24 horas para um dia e uma noite. E afirmou isso o mestre numa dessas passagens no Novo Testamento, que nós podemos também ler aqui. Jesus respondeu:
Não há 12 horas no dia. Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Ok, estava a falar dele mesmo, é como se fosse uma parábola, mas disse ali uma coisa que é verdade, não é mentira. O dia tem 12 horas, ok. Isso é a média, não é? Porque depois há dias mais longos, há dias mais curtos durante o ano. E nós, quando fazemos a média, isso é 12 horas, ou aproximadamente 12 horas, porque depois vem aí pessoas que fazem umas contas que depois acham que não é bem assim. Pronto, mas como eles contavam o tempo segundo o Sol, eles viam 12 horas. Então conseguiam determinar. A primeira hora era sempre ao amanhecer. Por isso que quando na Bíblia, no Novo Testamento, diz 9 horas, as pessoas pensam que é 9 horas da manhã. Não. Nem é 9 horas da noite, 21. Não, não. Na verdade é aproximadamente 3 da tarde. Porque começa por padrão, por média, podemos dizer que o Sol levanta-se às 6, então às 6, 1, 2, 3, 4, às 3 da tarde bate 9. Por isso temos que conhecer o calendário de Deus para sabermos interpretar estas coisas todas, não é? Não é em vão. Para continuar, então diz assim: os dias começam com o anoitecer, pois havia trevas e Deus fez a luz, como nós vimos. No primeiro dia, o que Deus criou foi a luz. E primeiro, antes de criar a luz, havia trevas. Era tudo escuridão. Ok. E foi a tarde e amanhã, o dia primeiro da criação. Não diz e foi amanhã e à tarde o primeiro dia. Não, não. E foi a tarde e amanhã. Ou seja, e foi a noite e o dia do primeiro dia. Posso assim dizer. Não gosto de usar esses termos porque digo depois o dia do primeiro dia. E depois pode confundir as pessoas, mas as pessoas sabem. O dia durante o dia. Os meses, aliás, o ciclo do dia vai de um pôr do sol a outro pôr do sol. Também há uma passagem que diz, de um pôr do sol a outro pôr do sol guardareis o vosso sábado. Ou seja, Deus confirma que o dia começa desde a noite até ao pôr do sol seguinte. Portanto, de um pôr do sol ao outro pôr do sol é o ciclo do dia, mas no gregoriano é da meia-noite à meia-noite. Nós temos aqui, então é isto, vocês não estavam a ver. Ok. E continuando, os meses começam na noite seguinte à lua nova e os anos começam sempre no mês de Abib ou Aviv, quando se verifica que o mês não é Aviv, ou seja, não estamos na primavera, então colocamos mais um mês no ano e completa um ciclo de 13 meses no ano. Falando então sobre o atual calendário judaico. Por quê? Porque o calendário judaico é muito parecido com o calendário de Deus, mas afinal é diferente. Por quê? Porque Deus deu o seu calendário ao povo de Israel e eles é que o guardaram e é através deles que nós conhecemos o calendário de Deus. Porque eles guardaram as Santas Escrituras. O que é que acontece? Houve uma altura em que depois vieram outras leis, em que dizem-se que são leis que Moisés não escreveu, que ficaram guardados. Entre gerações, lei oral. Não sei se já ouviram falar do Talmud, e ainda tem mais outro livro aí que eu não conheço. Então é a lei oral, que é como se fosse a Torá, a lei de Moisés, os 5 livros que conhecemos. Só que dizem que foi uma lei que Moisés não escreveu, mas passou ao povo pela boca e o povo foi passando por gerações. Mas o que é que acontece? Nós encontramos então regras que criaram novos conceitos dentro do calendário. O calendário acabou por ser diferente, como nós vamos ver. O calendário é constituído por ano comum e ano embolismal. Ou seja, o ano pode ser comum ou pode ser embolismal. O de Deus também.
E o judaico, como é baseado no calendário de Deus, é muito baseado no calendário de Deus, é também assim, dividido em 2 tipos de ano, como em embolismão. E estes 2 tipos dividem-se também cada um em 3 tipos, que é regular, bissexto e deficiente. O regular e o bissexto, nós temos isso também no calendário no calendário gregoriano, não é? Temos o ano regular e o ano bissexto. E temos aqui algo diferente, que é o deficiente. Como é que isso funciona então? O ano comum é regular quando tem 354 dias. E o ano comum é bissexto quando tem 355 dias. É um conceito parecido com o do gregoriano. Quando tem 29 dias em fevereiro é bissexto, quando tem 28 apenas é regular. Então, quando tem mais um dia ali de 354 para 355 é bissexto. E quando tem 353 em vez de 354, menos um dia, então é deficiente. E o embolismão é igual, só que acrescentamos 30 dias de um mês. Quando o ano tem 384 dias, quer dizer, só tem mais um mês, não tem nenhum dia a mais, nem a menos, então é embolismão regular. Quando tem 385 dias, tem um dia a mais do que o embolismão regular, então é embolismão bissexto. E quando tem 383 dias, é um ano embolismão deficiente.